Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2025. São 18 horas. Minha amiga, meu amigo, o Flávio Bolsonaro, senador da República, cometeu aquele que talvez seja o maior erro da sua carreira política e de uma vida, hipoteticamente, de crimes, né, que ele parece ter cometido a olhos vistos. O Flávio Bolsonaro pede via X que os Estados Unidos bombardeiem o Rio de Janeiro. Com isso, ele viola o artigo 359-I da Lei 14.197 de 2021, que é a nova Lei de Segurança Nacional assinada pelo pai dele e que serviu para condenar o pai dele. Veja só isso. Ele, na verdade, o pai dele não foi condenado pelo artigo I, foi condenado pelo artigo L. Mas o Flávio Bolsonaro cometeu esse erro muito grande e agora o que se está esperando, há muito está se falando aí, desde o começo da tarde, quando saiu essa notícia, no começo da manhã, aliás, quando saiu essa notícia, muito se falou já sobre esse erro que esse sujeito cometeu. E ele escreveu em inglês, dirigindo-se aos Estados Unidos. Ele não escreveu em português. Então está muito clara a tentativa de violar esse artigo da Lei de Segurança Nacional, que significa pedir a um governo estrangeiro ou negociar com um governo estrangeiro atos de guerra contra o Brasil. Foi o que ele fez ipsis literis, em bom latim, ou seja, exatamente isso. E agora, esse assunto, em poucos dias, você vai ver lá no STF e talvez até mais brevemente do que se pensa na Procuradoria-Geral da República, através de uma denúncia ao STF. Vamos assistir. No blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. As falas de Flávio Bolsonaro são da mesma dimensão de traição à pátria do que o do seu irmão nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Em outro, eu diria, em outro lugar da política, em outra dimensão, mas ela é tão ameaçadora à soberania brasileira quanto o que Eduardo Bolsonaro faz no exterior. Pois é, o que o Flávio Bolsonaro fez é basicamente um crime de lesa pátria, mas mais do que isso. O crime dele se adequa perfeitamente ao crime de violação da Lei de Segurança Nacional. Você veja aqui, eu vou até colocar aqui para você ver melhor, nessa postagem, ele escreve em inglês, obviamente, para que seja lido pelos Estados Unidos, provavelmente pelo Trump, por alguém do governo Trump, Marco Rubio, sei lá. E você veja o que ele diz aqui, vamos traduzir para o português. Que inveja, ouvi dizer que existem barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com droga. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Então você veja bem, aqui está o barco, um barco que os Estados Unidos dizem ser de traficante, que é bombardeado por aviões ou navios dos Estados Unidos, e isso sem prova alguma de que o crime foi esse, e nas portas da Venezuela isso está sendo feito. Bom, no caso, o Flávio Bolsonaro pediu que isso fosse feito na Baía de Guanabara,
Não foi no mar extraterritorial. É de uma gravidade que não dá para acreditar. Aqui você vê a violação do artigo 359I, isso aí está circulando pela internet. Há fortes indícios de violação ao artigo 359I, com base na tipificação literal, precedentes do STF e análises iniciais de especialistas e reações políticas. Razões principais: configuração da negociação e fim específico. O tweet é uma negociação informal ao convidar explicitamente um agente estrangeiro para provocar atos típicos de guerra, bombardeios ou ataques armados em território nacional, facilitando potencial invasão operacional. Então, aqui você tem o Bolsonaro, que foi alvo da lei que ele mesmo sancionou em 2021, né? Ele foi, inclusive, enquadrado nessa lei, no artigo 359I também, mas não com a mesma propriedade que o Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O caso dele é muito mais parecido. Veja só, o artigo 359I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Pena de reclusão de 3 a 8 anos de cadeia. Então, minha amiga, meu amigo, isso dá uma boa inclusão do Flávio Bolsonaro no mesmo inquérito que o irmão Eduardo, o inquérito 4995, e uma denúncia da PGR. E aí, aos poucos, eles vão cumprindo a profecia, a família, de que um por um vai todo mundo acabar vendo o sol nascer quadrado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.